Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é o dia 5 de novembro de 2015, quinta-feira. Esse é o verbete de número 3.562. Ele tem 5 páginas, 50 elogias e 8 máximos. O título é Noite de Gala Mnemônica, da especialidade Holomemoriologia. A Noite de Gala Mnemônica é o experimento retrocognitivo grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional, composto por diversas atrações culturais e farto jantar, realizado em local tecnicamente ornamentado e ambientado com motivos históricos, cujo participante deverá estar vestido com elegante traje de época, inspirado em determinado período da história, incluindo o país e a condição social, com o qual tenha identificação positiva e sinta-se realmente afinizado a fim de promover estímulos retrocognitivos pessoais e grupais a partir do Holopensene criado e das interações multidimensionais oportunizadas. O Holopensene pessoal da holominemosomatologia, os retropensenes, a retropensenidade, os mnemopensenes, a mnemopensenidade, o holopensene pessoal das investigações seriexológicas cotidianas, o holopensene retrocognitivo, as formas holopensênicas revisitadas. A noite de gala mnemônica, um encontro comunitário singular com características sociais, culturais, lúdicas, pesquisísticas e holobiográficas. O desafio de fazer o primeiro experimento retrocognitivo em grupo da CCCI, que é o Retrocognitário Grupal, e bancar as respectivas consequências. O assunto do momento por meses a fio, as expectativas perante os resultados, as oficinas técnicas preparatórias, a pesquisa histórica a fim de compor o próprio personagem. Lá no final, a formatura do curso de longo curso, o clima de amizade e celebração mantido pelas 48 horas do final de semana, a noite de gala mnemônica enquanto marco histórico da Max Proex Grupal, os próximos encontros retrocognitivos da CCCI, a evocação holomnemônica grupal, as sincronicidades holobiográficas atingindo participantes, familiares e prestadores de serviços, as rememorações intra- e extrafísicas vivenciadas antes, durante e depois do evento, os dejaísmos retrocognitivos, as impressões holossomáticas de base retrossomática, a evocação de consciências afins aos participantes e o encaminhamento ao curso intermissivo ocorrido ao longo dos preparativos, e assim por diante. Na divisão Argumentologia, na página 15, tópico Gatilho, nós listamos 10 aspectos presentes durante a solenidade capazes de funcionar na condição de gatilhos retrocognitivos pessoais e grupais. Na página 16, no tópico Preparo, nós arrolamos 4 momentos pelos quais todos os convidados passaram desde a ideia inicial até o dia do evento. Em seguida, no tópico Parafenômenos, nós enumeramos 20 tipos de ocorrências multidimensionais com os participantes da noite de gala mnemônica. Na remissiologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoconscientização seriexológica, carga de convivialidade, crescendo retrocognição, neorresponsabilidade, gatilho retrocognitivo e retrocognição despercebida. A noite de gala mnemônica representa sólido marco holobiográfico grupal. Poder interagir com os atuais amigos trajados com indumentária de época induz retrocognições autênticas. Você participou da primeira noite de gala mnemônica? Quais os efeitos holomnemônicos daí advindos? Planeja estar presente nas próximas edições? E aqui a mega análise realizada pela equipe da Enciclosapiens. História, Zeitgeist, evocação, solenidade, retrocognição, intermissivistas, reencontros, personagens, grupokarma, onomástica, identificação, indumentária, ornamentação, sincronicidades, holobiografias, retropensenes, reciclologia, maxiproexologia, holomemoriologia e holorressomatologia. Questionamentos.
Álver Herbetógrafo, professor Pedro, em Coloquiologia, página 13. Dentre os inúmeros eventos que ocorreram na CCCI, pode-se dizer que essa noite de gala foi o que teve mais bafafá sobre o evento, com a ocorrência de fofinhos e fofex? Sem dúvida nenhuma. De tudo que eu já vi na Conscienciologia, e olha que a gente já tem aí quase 3 décadas de voluntariado, a gente nunca viu um evento que durante tanto tempo ficasse na boca do povo, né, como se fala. Então, sejam nas mini tertúlias, sejam nos jantares sociais, sejam nos encontros casuais, todo mundo só falava da noite de gala. Quer dizer, como você vai, em que pé você está, você já encontrou algum foco, algum personagem, já mandou fazer a roupa. Então, isso gerou esse bafafá todo, e aí, intrinsecamente a isso, tem as fofinhas e fofex. E aí a gente via, você sabe que a fulana vai disso, que o fulano vai não sei de quê, e onde que a pessoa está fazendo a roupa, e isso não ficou adstrito à própria CCCI, porque a gente interagia com a cidade, tinha os ateliês, tinha os salões, tinha tudo isso, então essas fofocas iam perante toda a comunidade iguaçuense e também nas outras cidades que fizeram, onde as pessoas fizeram as roupas. Então, foi bem interessante esse movimento, né? Eu estou aqui com a Luciana Lavoro e o Roberto da Consecutivos. Quando vocês quiserem participar, por favor, fiquem à vontade, tá? Que a gente vai seguindo aqui. Coloquiologia, página 13. Houve o babado dos envolvidos também? Sem dúvida, é isso que eu estou comentando. Tem muita história. Então, as pessoas se viram mais ou menos de uma hora para outra tendo que encarar o próprio passado, tendo que levar isso mais a sério. É tanto que a gente fala mais ou menos aí nas entrelinhas que a ideia do evento veio em novembro, né? O professor Valdo, num almoço, encomendou esse evento para Consecutivos e a gente não tinha nem sido fundado, não tinha nem IC, muito menos sede, a gente estava preparando uma reforma, estava em reforma na nossa sede atual, e aí veio esse mega evento. E no início, apesar de gerar esse bafafá todo, a coisa foi esquentando aos poucos, porque as pessoas não tinham noção, as pessoas não sabiam como é que ia ser, muitos viraram a cara até certo ponto, porque acharam que não ia rolar, não ia ser tão legal, ia ser só poucas pessoas, até que nós resolvemos, isso foi em novembro a ideia, em dezembro a gente fez a fundação da Consecutivos e resolvemos ir a caráter, né? Resolvemos ir com uma roupa de época, resolvemos dar, como eu coloco aí, acho que na fatologia, um avant-première, quer dizer, uma noção do que seria essa noite de gala, que é para levar a sério, porque quando falava que a pessoa tinha que se travestir, tinha que representar uma época, tinha que usar uma roupa de fato de gala, muitos ficaram com o pé atrás. Então, a gente, para furar essa bolha, a gente resolveu fazer essa condição. E aí, depois disso, a gente veio trabalhando, a gente não tinha noção de como fazer um evento desse, quanto que ia custar, como seria, não havia muito dinheiro para isso, porque para se fazer um evento grande como esse, a gente teve que mudar todo o cenário, né? Para quem não pôde estar lá, a gente reproduziu um cenário mais ou menos de época, as pessoas tinham que fazer a roupa também, então tudo era muito assim, novidade. Até que teve um fato que eu me lembro que marcou bastante, que eu vou até depois, Lu, te passar essa data, que a Cris tem anotada, e quando foi, eu acho que foi, você vai saber melhor que eu, o professor Valdo voltou de uma projeção consciente com o Transmentor e a Equipex, e eles estavam puxando as nossas orelhas, né, principalmente dos intermissivistas, e aí a gente foi um foco, o pessoal da Consecutivos foi um foco, que as pessoas não estavam dando importância para esse evento, apesar de todo o investimento extrafísico, as pessoas estavam virando as costas para a assistência, e foi a partir dessa projeção que ele resolveu batizar o evento de Noite de Gala Mnemônica, porque até então a gente estava chamando de baile retrocognitivo. Então ele quis dar esse caráter mais técnico e quis envolver mais. E aí, a partir de então, ele colocou mais energia, aí a gente conseguiu ser mais ouvido, né, porque havia uma certa resistência,
Mas fala aí, Lu, o que você Não, acha? nesse dia, eu me lembro até de fazer uma anotação, é que eu não estou com minha cadernetinha aqui, mas ele usou a expressão esbanjar. As Exatamente. pessoas estão Esbanjando esbanjando os os amparadores. amparadores. Perfeito. E aí ele, na sequência, ele coloca, tem muita gente que vai chorar por não ter ido. Perfeito. E realmente Vai se aconteceu. arrepender e chorar muito por não ter ido. Eu tenho É. isso bem anotado, que foram palavras que me chamaram a atenção, né? E o esbanjar era a tônica. Pegando o gancho da Luciana, eu vou no questionário aí do chorar, né? Você, leitora, participou da primeira noite de gala mnemônica? Eu não participei, estou chorando, estou no antagonismo ali que o Pedro colocou. O antagonismo, alegria de ter participado e frustração de ter faltado. Eu estou nessa frustração. Então, por falar nessa frustração, Pedro, aí vem aqui na página Parafatologia, odijaísmos retrocognitivos. Quando o aluno, no curso da holotecologia, pôs alguns lances lá do baile, foi interessante, a repercussão foi muito grande, e eu senti saudade de um baile que eu não estava presente. Mas eu me procurava ali, é esquisito, né? Interessante, eu me procurava, por que eu não vi? Isso é um dejaísmo, exatamente. Às vezes ali, como a gente, só contextualizando, nós reproduzimos ou mostramos para as pessoas que estavam no curso Holotecologia um trechinho do DVD que nós estamos preparando para lançar, DVD da Noite de Gala, e foi um DVD com a entrada das pessoas e com um tratamento em sépia, né, como se fosse uma coisa antiga. Então isso aí deve ter repercutido na sua memória de bailes, eventos que você já participou no próprio passado. Quer dizer, você tem a sensação de já ter participado, às vezes não foi desse evento, mas foi de uma outra ocasião, como foi aquela. Interessante, né? Eu me procurava lá, eu falei, mas como que eu vou me achar que isso eu não vi no baile? Mas aquela saudade de não ter ido, então eu não quero chorar no próximo. Agora, você chamou atenção para a frustração, você ainda tem certos atenuantes que você não estava aqui, né? Mas não. O duro é a pessoa que a gente sentou, falou, não deixa de ir, compra, se você não puder, depois você abre mão, né? Passa para alguém. E as pessoas estavam bem reticentes no início, elas não admitiam que a gente ia fazer um experimento retrocognitivo. E aí, mesmo depois dessa energia que o professor Waldo colocou, algumas pessoas ainda se mantiveram assim, mas o fato é que a maioria aderiu ao evento, tanto que quando a gente começou a vender, 10 inscrições por dia, em 20 dias, 250... 20 dias, 250 convites. E a fila de espera passou de 100. A fila de espera... Nós conseguimos mais 40 lugares. Passou de 100, exatamente. Então, e agora os próximos a gente já vai ter mais know-how, é isso que eu ia perguntar. mais Já marcar os próximos para a gente, já vou ser a primeira. Não vai ter isso mais. Então, só aproveitando o gancho, no dia 21 de abril nós vamos fazer o Chá Inglês, é um experimento, vamos dizer assim, temático, com o processo da Inglaterra, porque nós estamos estudando a personalidade consecutiva da Thelma Crespo, que é a Marie Corelli, uma escritora inglesa do século XIX. Nós queremos evocar o Holopensene inglês, porque é justamente o Holopensene do transmentor, do nosso evoluciólogo, né, principal, entre aspas, do nosso grupo. Nós queremos evocar a retrocognição do professor Waldo, na Cornualha. Então, esse evento de abril, a gente vai fazer um processo bem focado, porque o nosso grupo tem muita história na Inglaterra, tem muita forma na Inglaterra. Então, o material de divulgação já está saindo, nós vamos fazer aqui no Mabu também, e a ideia é que, ao longo do tempo, a gente vá fazendo vários eventos retrocognitivos até culminar com a segunda noite de gala, que deve ser em 2017, também em junho. Pedro, só completando essa questão que você estava falando do professor Waldo aqui, eu acho que cada um aqui, tirando vocês da Consecutivos, que praticamente estavam encabeçando o projeto, aquelas pessoas que estavam, vamos dizer assim, em dúvida, cada um deve ter tido algo que motivou, né? No meu caso, por exemplo, que foi crucial, fundamental, foi uma mini, em fevereiro, não lembro, quando ele falou que esse evento seria uma avant-première, um experimento da intermissiologia. Perfeito. Que nós, para fazermos o resgate na baratrosfera, nós vamos ter que nos trajar
como pessoa da época para que aquelas consciex nos reconhecessem. Exatamente. Como consciex. Então, isso aqui seria já um experimento que a gente estaria pondo à prova intrafisicamente. Como que seria a gente mudar, né, para aquele traje e acolher as consciex. Aquilo, para mim, bateu fundo. Perfeito. Porque não era só, todo mundo, o baile, a fantasia, ele nem admitia como fantasia, era traje mnemônico, né? Ele sempre falava, não, traje. Porque a seriedade, tanto que ele fala na mini tertúlia, as pessoas que comprarem o DVD vão ver, que ele faz uma pensata que essa noite de gala tem um processo do passado, que é óbvio, mas tem um processo do futuro muito presente, né? Desculpa o trocadilho aí. Mas por quê? Justamente por causa disso. Porque a pessoa, quando primeiro, ela encara o próprio passado, então tem que selecionar, tem que se posicionar perante uma época, tem que fazer o histrionismo de entrar no personagem, tudo isso gera evocações. Então a evocação vai acontecendo, você vai percebendo a chegada dessas consciex, elas vão localizando, né, as consins. E uma coisa que ele falou nessa época também é que o evento já tinha valido a pena porque os amparadores estavam conseguindo encaminhar as consciex para o curso intermissivo, que é exatamente o que nós vamos fazer. Então, tudo indica que é um processo que é uma continuação. Então, nós estamos fazendo aqui, começando aquelas consciex que já podem ser resgatadas, né, evocadas, acessadas. E aliviar o processo. Já vai aliviando. Então, nós estamos começando a fazer um processo da pré-intermissiologia na prática. Então, todas as emoções que a pessoa tem que, né, lidar com elas, todas as dúvidas, as frustrações, essas evocações, é um preparo, a pessoa vai adquirindo imunidade, estofo, né, a tara parapsíquica vai aumentando, para ela poder trabalhar com essas consciex. Tanto que a gente coloca aí que houve muito relato de processo de parapsicodrama extrafísico, a pessoa sonhar que estava num contexto, trajada com roupa de época, às vezes dando ordem, às vezes se reconciliando, às vezes até ela se vendo numa condição que ela nunca tinha se visto, ela jamais se imaginaria daquele modo. Então foi exatamente isso. Foi um evento, como eu coloquei aí, com múltiplas facetas, mas o mais sério realmente é o processo assistencial. Por isso que ele voltou bravo dessa projeção, que os amparadores estavam falando que o povo não estava entendendo ainda o evento. Né? Outra coisa aqui, quais foram, na Fatologia, página 13, quarta linha, quais eram as expectativas perante os resultados? Foram confirmados após o evento? Sim, as expectativas, a primeira expectativa nossa era conseguir fazer, né? Eu acho, conseguir realizar, porque é um evento enorme, 300 pessoas, depois a Lu vai dar aí os dados técnicos de quantas equipes participaram. Então, nesse sentido, sim, até superou, porque a gente não imaginaria que as pessoas, depois de um certo tempo, iriam entrar de fato no esquema, na proposta, né? Tanto que quando a gente viu o resultado lá, realmente a gente se surpreendeu. O quanto que as pessoas investiram na pesquisa, nos trajes, em tudo que foi feito. Exatamente, a gente no começo vendeu até o quê? A gente não tinha vaga para 300 pessoas. Não, nós tínhamos 250 lugares, 250 assim, bem espremidos. Apertadíssimo, contando que ia caber no restaurante do hotel. A estrutura seria bem diferente do que foi, né? Exatamente, a gente teve que mudar o nós tivemos esquema, que mudar, né, o layout todo para poder conseguir chegar, aumentar um pouco mais, que a pressão era super grande. E então, assim, a gente conseguiu ampliar para mais 40 lugares, chegando em 290, né? Cada vestido, assim, eu adorava os celtas. Ai, que lindo! São vestidos simples, né? Não ocupa muito espaço, dá para pôr mais uma cadeira. Aí a gente fez as contas na hora que foi chegando mais perto, os celtas viraram outras nacionalidades, e aí os vestidos cresciam e o medo era junto. Mas, brincadeiras à parte, né, essa questão da expectativa, realmente a gente não tinha... A gente tinha até receio, né, das pessoas não levarem tão a sério, e a gente se surpreendeu muito quando viu o resultado ali na hora, do critério, dos trejeitos, né, você via a seriedade que as pessoas levaram, que estavam ali incorporadas mesmo naquele personagem, né? E é legal ver o pessoal de fora também, né? Esse evento congregou as pessoas, teve gente até que veio fora do país, né? Sim. Mas o pessoal do Rio, por exemplo, veio bem, né, a caráter, encarou bem a proposta do evento.
Lu, responde isso aqui, ó. Em Fatologia, página 14, primeira linha. Como foi feita a escolha do menu deste evento tão significativo e marcante? Ah, cadê a Neide? Ela não está aí, né? Eu coloquei aqui porque Bom, a equipinha, né? Exatamente. Nós tínhamos uma equipe grande e foi chegando, né, o pessoal, cada um acabava se mostrando especialista numa área que a gente jamais imaginava, né? Para a gente chegar nos cardápios, a Neide Lázaro, né, que é voluntária aqui do IPC, ela tem influência em francês e estava até com uma viagem marcada para a França. Então, a gente começou a fazer pesquisa, e especialmente a Neide em francês, lendo várias receitas e indo atrás da origem das receitas. Acabou sendo uma grande especialista gastronômica, né, do século XVII, XVIII. E ela teve num castelo na Europa e visitou a cozinha do castelo, onde eles reproduzem jantares de época. Então, ela conversou com os cozinheiros, com os chefes, de como que era, quais são os ingredientes, por que se usava determinado tipo, né, de ingrediente, como é que é. E aí essa pesquisa foi se aproximando e a gente foi fazendo essa adaptação à nossa realidade, né? Então, assim, o que seria mais próximo daquilo que a gente conseguiria viabilizar em termos de custo, né, e aquilo que representava de fato algo de época. Então, foi bem interessante, ela até conta bastante dessa pesquisa num dos capítulos do livro da Noite de Gala, e ela fala da origem dos alimentos, de cada ingrediente, o porquê que foi feita aquela escolha, e foram muitas reuniões no próprio hotel, muitas degustações. Chefe, vamos mudar essa receita, mexe aqui, mexe ali. A Solange Camargo também ajudou bastante com relação a buscar receitas e formas de confeccionar. Então, foi assim, um trabalho minucioso de meses até chegar naquele cardápio que seria factível e que realmente representaria aquilo que era servido na época. É uma coisa que a gente comprovou, que a gente já sabia, mas que a gente conseguiu exercer, e acho que a Lu foi uma das proporcionou isso, é a condição da gente conseguir trabalhar em equipes, né, ou com equipes técnicas. Então, uma delas é essa, o processo do cenário, né, com a cor, enfim, isso acho que foi o segredo do sucesso, a gente conseguir harmonizar as pessoas para... Por isso, nós tínhamos 115 pessoas ligadas diretamente, não estamos contabilizando pessoas que estavam indiretas no processo, então 115 pessoas e 22 equipes diferentes. Então, assim, o resultado foi por isso. Cada um deu o melhor de si, cada um trouxe a sua experiência. Muitos resgataram experiências que jamais imaginavam ter, né? Até reconciliação com experiências passadas. Então, assim, foi muito bacana, porque esse processo todo trouxe esses ganhos, né? Que a gente, a princípio, até não tinha uma dimensão, a gente sabia que existiriam, mas a gente não tinha a dimensão do que é, né? Paulo. Eu queria perguntar, na fatologia, a quarta linha de baixo para cima, a convergência do personagem escolhido com a retrosenha pessoal. Eu queria que você expandisse um pouquinho mais isso, e o logo a seguir, o leitmotiv holobiográfico, por favor. O processo, a nossa intenção maior, junto com a proposta dos amparadores, é aumentar o nível de lucidez serexológica, ou seja, a pessoa dar mais importância para as pesquisas holobiográficas. Então, ela saber de onde ela veio, qual foi a trajetória entre o leitmotiv, qual a trajetória holobiográfica dela. Ela vem ao longo das vidas, apesar da gente ter tido muitas vidas diferentes, com condições sociais diferentes, em gêneros, né, corpos diferentes, nós partimos do princípio de que há um elemento que liga, né, todas as vidas, esse elemento é a própria consciência, junto com seus interesses. Então, nós chegamos nessa vida atual, nós temos certas tendências, certos interesses, certas habilidades que foram construídas ao longo da vida. O denominador comum desse processo é o que a gente chama de retrosenha. Então, a retrosenha pode ser, às vezes, um tema, uma especialidade, pode até ser um trafor, mas é algo que sintetiza toda uma gama de experiências do passado. Então,
A pessoa, quando ela consegue unir o foco da pesquisa retrobiográfica para a noite de gala com essa pesquisa da retrosenha, ela vai potencializar essa evocação. Então, com isso, as consegues começam a encontrá-las de modo mais fácil, porque ela vai justamente potencializar as energias que vão ser emanadas dali, serão mais fortes. Então, a noite de gala, como a gente comentou antes aqui, a gente sempre se preocupou em dar um caráter científico nesse aspecto, da pessoa entrar nessa pesquisa de modo mais aprofundado e saber olhar para os outros também com esse olhar serexológico. Então, tudo indica, a nossa expectativa para os próximos, é que como a gente vai ter uma certa experiência maior, e as pessoas também, nós vamos conseguir reproduzir cada vez mais esses ambientes, esses holopensenes, para a gente poder tirar mais partido em termos mnemônicos. Então, como o Jorge estava comentando, extrafisicamente é muito comum isso, né? O psicossoma, você se transfigura de uma época, de um personagem, de uma retrovida, para você ajudar aquela consciência a localizar mnemonicamente você e você ter rapport com ela. Então, se nós já começamos a fazer isso aqui, se a gente sai dessa vida tendo uma noção maior, né, por onde nós passamos, qual é a nossa retrosenha, descobrindo algumas personalidades que nós fomos, essa cognição, essas informações, elas valem ouro extrafisicamente no sentido assistencial. Porque aí a gente vai lembrar, não, se eu estava, vamos supor, eu estava lá na vida do Littré, então eu começo a repassar as pessoas com as quais eu convivi, e isso começa a reverberar nessas pessoas. Se eu estou fora do corpo, é muito mais fácil de eu as encontrar, de eu ir atrás dessas pessoas. Então, essa lucidez é que está por trás desse processo todo. Ao longo do voluntariado da Conscienciologia, esse assunto, até certo ponto, era tabu. A gente não mexia muito com o passado. Mas, em função da maturidade adquirida, em função da convivência que nós tivemos aqui, em função das mini-tertúlias, foi sendo possível que os amparadores fossem abrindo os casos de personalidade consecutiva, isso foi reverberando, foi criando uma massa, uma massa crítica para a gente poder agora estar trabalhando com isso de modo mais assim, explícito, aberto. E eu acho que a ideia é essa, justamente fazer esse casamento cada vez maior. A minha pergunta diz mais respeito ao meu caso até pessoal, porque eu fui para o baile e fui como duquesa Paula Borges, estava ligada à França, século XVIII, e eu optei por isso justamente por causa daquele CP2, que eu estive também onde você foi, Epicom, e percebi que todo o grupo estava ligado àquela época. Eu acho que quando eu estive na França, na época do Littré, na minha ideia, dentro das minhas pesquisas, eu penso que está mais relacionado. Eu estava com o androssoma e eu estava ligado mais àqueles aquela onda cultural, filosófica que existia. Só que eu estava com outro corpo que não seria feminino. Então, eu escolhi duquesa, que eu acho que deve ter sido num outro contexto. Então, eu estava tentando ver onde é que isso tudo conectava, entende? Com essa questão da retrosenha pessoal. Entende? Perfeito. Aí você tem que ver os denominadores comuns, o que liga essa vida, talvez, com o androssoma no século XIX com essa outra anterior. Quais são os interesses, aonde que foi, fazendo o quê, e aí você vai depurando esse processo de retrosenha. Mas você já saber qual é o grupo, qual é o país, tudo isso, qual é a época, já ajuda nessa pesquisa, né, nesse processo. Okay? Pedro, eu queria fazer uma pergunta. Parabéns pelo verbete, muito interessante. Eu queria, sobre esse assunto, sobre os personagens da época, eu queria saber se você já parou para pensar, assim, teve muitas pessoas que não tiveram a oportunidade de ir, ou talvez quisessem, não tinha mais ingresso, ou outros aqueles que sabiam já a sua personalidade passada, mas talvez não quisesse ir por causa de uma questão, tipo assim, vocação negativa. Vocês já pararam para pensar nisso, que teve vários personagens que já talvez saibam que estão ali entre nós, mas que não estavam no baile? Então, tem essas duas coisas. As causas pelas quais as pessoas não foram são muitas, né? Mas a gente acha que, apesar das pessoas poderem ter tido, e todos nós tivemos vidas mais críticas, negativas, e a evocação não é o ideal, tanto que a orientação era justamente a pessoa fazer uma evocação de uma vida positiva, que ela se saiu bem. Então, nós partimos do pressuposto que nas vidas mais recentes,
aquelas que deram assim o voucher, né, deram a possibilidade da pessoa fazer o curso intermissivo, essas vidas é que deveriam ser mais evocadas. Priorizada. E aquelas pessoas que têm mais, até mais estrutura, e vamos dizer, bancam e se reconciliaram com o próprio passado, em alguns casos, não foi a maioria, mas em alguns casos a pessoa bancou esse personagem também. Às vezes foi um personagem militar, foi um personagem difícil, mas a pessoa já compreende o papel dela naquela situação, já superou aquele processo e já tem tranquilidade de se mostrar daquele modo. Então, o que nós vimos assim na prática é que, e a gente falava muito isso, para a pessoa não ter desculpa para não ir. Porque mesmo sabendo de determinadas retrovidas negativas, a gente poderia fazer uma evocação positiva justamente contrapondo a essa condição. Ok? Eu queria fazer mais uma pergunta aqui em Interaciologia, na página 14. Eu queria que você pudesse aprofundar a questão da interação pesquisa seriexológica e megacentro cultural holoteca. Aqui tem várias possibilidades de abordagem. A gente utilizou, inclusive o professor Roberto, que estava aí, junto com a professora Nara, nós utilizamos o acervo da holoteca que nós temos aqui no CAEC para fazer a oficina preparatória. Por quê? Porque os artefatos do saber, eles nos ajudam nessa pesquisa, eles ajudam na evocação, não só a partir dos livros, mas os objetos, todas as possibilidades de registro mnemônico, de registro de uma cultura, podem ser utilizados como gatilhos. E a holoteca, na verdade, é como se fosse um teatro mnemônico, é como se fosse uma casa onde você tem múltiplas possibilidades de fazer evocação. Então, utilizando esse holopensene da holoteca, que a gente poderia até dizer que é um arremedo de uma parapsicoteca, é um arremedo intrafísico, é uma cópia intrafísica daquilo que tem extrafisicamente, que a gente chama de parapsicoteca. Ali é o melhor ambiente para você poder mexer com a memória em função desses estímulos, em função das histórias que tem ali, das narrativas que cada objeto tem, feito por cada pessoa, entende? Que simboliza uma cultura. Então, essa interação a gente quer sempre estabelecer, por isso que nesse ano eles convidaram, a consecutivos, a professora Luciana Lavor foi falar da noite de gala mnemônica no evento da holoteca. Nós passamos justamente a entrada da noite de gala lá nesse evento. Então, nós conversamos muito com a holoteca nesse sentido e queremos ajudar muito nisso em função justamente do processo de registro, do processo mnemônico, do processo dos artefatos do saber, que são, assim, as coisas talvez mais importantes que nós vamos deixar aqui até para as outras vidas, processo de auto-revezamento. Quer falar? Acho que é a primeira vez que eu me vejo dentro do verbete, assim, porque eu participei da noite de gala, então cada coisinha assim eu me vejo assim, de essa sensação e tal. Eu queria que tu falasse ali um pouquinho sobre, na fatologia, terceira linha, quarta linha, a mini tertúlia especial com trajes de época. Eu sei que o professor Valdo, comentou sobre isso, quanto de gente teve aqui naquele dia, que foi a última mini tertúlia. A gente até comentou aqui, essa ideia aqui é do professor Hernani Brito, conversando comigo, logo depois da dessoma do professor Valdo, ele falou, a mini tertúlia da noite de gala foi a formatura do curso de longo curso, que eu não sei se todo mundo sabe, mas o professor Valdo chamava esse curso da mini tertúlia de curso de longo curso. Então, foi uma espécie de formatura, porque foi a última, porque as pessoas estavam no traje de gala. Houve uma quebra de recorde, quer dizer, 600 pessoas aqui lotaram o tertuliário, tinham pessoas sentadas nas escadas, pessoas lá em cima. Então, tudo isso representou um marco. E o bacana é que nós conseguimos filmar com uma excelente qualidade essa mini tertúlia, vai sair nesse DVD que a gente vai lançar, são 4 DVDs que a gente está estudando para lançar, uma caixa, e as pessoas vão poder ver justamente isso. E nesse dia ele brincou bastante, que ele falou, nossa, todo o meu esforço para falar sério aqui durante anos, e agora só fazer um baile desse, uma festa dessa, uma noite de gala, e aí vocês aparecem mais. Então, mas brincadeiras à parte, o que ele estava querendo dizer é justamente isso, da importância de você reconhecer justamente que nós já tivemos vidas junto, você às vezes quebrar a seriedade da vida humana,
ao você fazer eventos como esse. Ele sempre bateu na tecla da gente fazer um evento, um processo cultural em primeiro lugar, para elevar o nível até de cognição das pessoas, e isso fazer as pessoas pensarem que muitas vezes hoje, aquilo que a gente sabe na teoria, que nós estamos convivendo de novo com as mesmas pessoas em outros contextos, isso é um fato. Então nos ajuda a gente a se ver, né, com outros olhos, a reperspectivar a nossa interação social. Então essa tertúlia realmente foi um marco, não estava nada programado, né, para isso. Em princípio ela seria até fechada, só para as pessoas que participaram, mas depois ele mesmo resolveu abrir justamente para as pessoas poderem ver a importância do evento, né, da Noite de Gala. Professor Pedro, em Parafatologia, página 14, primeira linha, poderia detalhar as sincronicidades holobiográficas atingindo participantes, familiares e prestadores de serviço? Lúcio, se você quiser, pode ficar à vontade. Isso aqui foi o que mais aconteceu, sincronicidades não só de quem participou, mas de quem ajudou os participantes. E é um processo natural, a pessoa começa a se concentrar numa determinada época histórica, ela vai estudando, ela vai vendo a roupa, como é que é, isso começa a fazer evocação. Uma outra pessoa faz a mesma coisa e se tiver um contato entre essas épocas ou esses personagens, isso vai começar a aparecer. Então, só para citar um caso, o professor Valdo foi fazer o traje dele, a indumentária dele, num determinado ateliê aqui de Foz do Iguaçu. Nesse processo, numa das vezes em que ele foi fazer a prova da roupa, ele teve uma retrocognição intermissiva, que a gente lista até aí. Quer dizer, ele lembrou do momento, no século XIX, que ele era concierge e ele fez uma aparição lá num castelo da Inglaterra, na Cornualha. E o que ele falou? Ele queria saber quem eram as pessoas que, por conta própria, também tinham escolhido aquele ateliê para fazer as roupas, porque essas pessoas e os funcionários do ateliê, os donos do ateliê, e justamente essas pessoas que foram fazer a roupa lá, tinham uma conexão com essa retrocognição que ele teve. Então, as pessoas nossas aqui da CCCI que participaram, ou que fizeram a roupa nesse ateliê, começaram a investigar essa retrocognição e foi possível até identificar mais ou menos o período onde foi isso, porque ficou registrado na história. Então, essas sincronicidades são de diversos tipos. Tem um caso muito interessante do pessoal do Rio, que é difícil até falar, porque eles foram procurar um estilista, né? Uma pessoa especializada em fazer roupas. Essa pessoa é ligada, se não me engano, à TV Globo, tem experiência com isso. E ficaram atrás dessa pessoa, conseguiram um telefone, ligaram para a casa dessa pessoa, ela não estava. Quem atendeu foi o irmão dessa pessoa, que estava ali chegando de viagem para visitar o irmão, mas coincidentemente também trabalhava com isso, trabalhou anos com esse processo de teatro e de fazer roupas. E aí, através desse irmão, que não era o primeiro foco, eles começaram as pesquisas. Esse irmão estava, então, na casa do irmão dele que ele estava pesquisando e não tinha como trabalhar, não tinha meios, Ele começou a ir atrás de roupas, como se diz? De trajes de época, porque ele não estava na cidade dele, ele estava visitando o irmão. Eis que, no dia seguinte, se não me engano, ligam novamente para a casa onde ele estava hospedado. Ele atende, era a voz de uma senhora procurando o irmão dele. Ele falou que ele não estava, mas ele reconheceu a voz dessa senhora como sendo uma professora de teatro, se não me engano, que ele teve durante muito tempo, que ele não via há muitos anos. E aí houve esse reencontro, ele ficou muito feliz e ele falou: olha, coincidentemente eu recebi uma ligação ontem de umas pessoas que vão se preparar para um baile, tem que ter roupa e eu não tenho nada. Ela falou: olha, eu estou aqui, é tudo que eu tenho. Eu estou cheio de roupa de época, justamente essa época que você quer, coisa da Inglaterra, enfim. E aí uma coisa foi alimentando a outra, e o mais impressionante é que, ao que tudo indica, esses dois irmãos, eles já tinham tido várias retrocognições de terem estado trabalhando junto à corte francesa, justamente fazendo roupas, processo de alfaiataria,
e eles tinham uma espécie de mágoa muito grande, de ressentimento, porque eles sempre faziam as roupas e nunca participavam dos eventos, nunca participavam das festas, isso na Retrovida. E aí dos pedidos que o pessoal fez, do pessoal do Rio, é justamente que nas próximas edições a gente possa incluir essas pessoas. Então, nesse caso, por exemplo, a gente vai retomar o contato, né, através dos voluntários do Rio, para que essas pessoas que ajudaram tanto, essas pessoas, vamos dizer assim, o pessoal do ateliê, essas pessoas que confeccionaram as roupas, elas possam também ser incluídas, a gente possa abrir mais o evento. Isso aconteceu aqui em Foz também, né? Todas as casas em que a gente foi, onde as pessoas fizeram as roupas, havia um tititi danado, porque as pessoas queriam participar, queriam ver o resultado final, porque elas só viam de um lado, né? Elas só viam um aspecto do evento. Então, sincronicidades como essas tem muitas. Uma outra, por exemplo, são pessoas que não se conhecem terem focado no mesmo personagem e se reencontrado, ou personagens da mesma família, não é isso? E aí você tem duas pessoas aqui da CCCI que não interagiam muito, mas que foram representando pessoas da mesma família. Então, isso aí demonstra um certo interesse, uma provável ligação holobiográfica entre essas pessoas e as personagens dessa família, né? Se quiser falar, você fica à vontade, Lu. Isso, fala isso. Vale a pena. Uma das que eu achei muito impressionante, né, foi o baile de Versalhes, na semana, né, era a comemoração do aniversário de morte do Rei Sol, só que o aniversário dele era em setembro. 5 de setembro, aniversário de morte dele, eles começaram a comemorar na semana do baile. E a abertura das comemorações foi um baile com roupas de época. Perfeito, né? Exatamente. Passou, se não me engano, no Fantástico, até uma matéria, né? Saiu em vários, nos jornais, passou no Fantástico, mas no Fantástico passou depois. No dia mesmo a gente ficou sabendo pela UOL, pelo site da Veja, tudo. Então... Não, isso é impressionante, porque você quer sincronicidade maior do que essa, você ter lá na França um processo muito similar de um baile de época para fazer a comemoração lá do aniversário do Rei Sol, e a gente está fazendo a mesma coisa aqui. E o que é mais impressionante? Tem pessoas aqui que estavam lá naquela época. Não é isso? Pessoas que construíram, por exemplo, Versalhes, que estão aqui. Então, eu falei, eles estão imitando a gente, porque o original está aqui, né? O pessoal está aqui, já ressumou aqui. A inspiração toda, né, da Clô para montar o projeto foi em cima de Versalhes, né? O cardápio foi do Rei Sol, a equipe que estava trabalhando é eminentemente francesa, né? Tem alguns infiltrados. Mas, assim, a inspiração da gente toda era isso, né? Outra coisa, em Parafatologia, 4ª linha da página 14, poderia falar da evocação de conseques afins aos participantes, o encaminhamento ao curso intermissivo? Isso foi uma coisa que, na época, surpreendeu a gente, porque, como o Jorge comentou aqui, a gente estava, acho que em fevereiro ainda, tinha alguns meses para o evento, e o professor Valdo deu esse recado, que as conseques estavam falando que o evento já tinha valido a pena, porque muitas conseques já estavam sendo encaminhadas para o curso intermissivo em função dessas evocações que a gente estava falando antes. Então, cada um começa a pesquisar uma determinada época, vai vendo a afinidade, vai pensando, isso gera, né, a chegada dessas conseques, e os amparadores começaram a encaminhar. Por quê? Porque a conseques começa a reconhecer a pessoa hoje e comparar com ela no passado, e ver a mudança de foco, de interesse, do próprio temperamento, dependendo da época. E aí isso faz com que os amparadores tenham ambiente para convidar as pessoas para o curso intermissivo. Eu tive a primeira repercussão quando eu fui experimentar o traje. Logo naquela hora, com a costureira, a hora que ela falou, vai experimentar, naquela hora já me deu repercussão, né? Então eu falei, nossa, o negócio não é fácil, não. E outra coisa, a gente tem que lembrar que aqui é como se brinca, né? CCCI, é cacique, cacique, cacique para um índio, né? 3 para 1, então só tem líder. Então esse povo todo que foi líder no passado, quando eles são localizados aqui, isso dá um efeito, isso dá uma repercussão nas conseques. Então, os amparadores, utilizando isso, começaram justamente a encaminhar. Então, o professor Valdo falou, esse evento já valeu. Parafatologia, página 14, 6ª linha. Poderia exemplificar o mega apoio proporcionado pela Equipex de amparadores especialistas em holomemoriologia, liderada pela Consex Transmentor. Foi o que eu comentei, o Transmentor estava à frente desse processo, isso ficou claro quando o professor Valdo voltou dessa projeção
com o nome do evento, falando bem claro, metendo o pau nos intermissivistas daqui, que a maioria estava sendo orgulhoso, estava virando a cara para os amparadores, estava esbanjando a assistência extrafísica e não estava entendendo qual era a proposta desse evento. Então, a partir daí, nós da Consecutivos começamos a estreitar ainda mais esses links, né, com essa Equipex. Muitas sincronicidades ocorreram e a gente sente que é como se começasse a entrar num fluxo mais dinâmico de acontecimentos, porque as coisas começaram a dar cada vez mais certo. E aí uma das preocupações foi começar a administrar, né, a falta de espaço, as pessoas que ficaram de fora, que imploravam, que queriam furar a fila, que queriam pagar mais, que queriam sei lá o quê, justamente porque, né, não deu ouvidos ou não atentou para a importância do processo histórico. É uma coisa que eu falo muito, eu vou até sugerir para ver se a Milena escreve sobre isso. Aqui na Conscienciologia existem determinados acontecimentos que vão marcar a história, e a gente já tem lucidez para isso, e a gente fala, mas as pessoas às vezes não se apercebem dessa condição. Então essa noção, esse senso para historiográfico, de que é um processo mais sério, de que é um processo importante, nós falávamos muito isso acerca até da própria convivência com o professor Valdo, o Loche bate muito nessa tecla, e a Noite de Gala foi um exemplo disso. Muitas pessoas esbanjaram e acabaram ficando. Tanto que na semana, o professor Valdo também falou que os amparadores estavam agradecendo porque havia algumas pessoas que, por orgulho, não queriam participar, mas que tinham jogado a toalha. E esse jogar a toalha era um processo de aceitação da própria culpa, uma coisa assim. Porque a pessoa tem um processo de culpa do passado que ela não quer mais saber, então tudo que envolve passado e pesquisa retrocognitiva, a pessoa vira a cara e fica até com raiva de quem mexe com isso. E o evento, em função da grande quantidade de estímulo que a pessoa estava recebendo, ela começou a olhar com outros olhos para o próprio passado. Então esse alívio da própria culpa também foi um outro fato que o professor Valdo chamou a atenção e que já tinha valido a pena. A pessoa, uma delas eu sei de quem que ele estava falando, ela não foi no evento, mas só o fato dela começar a querer olhar para o passado já representa muito no caso dela. O professor Pedro foi à Noite de Gala trajada como uma lady de 1913 e estava com minha roupa pronta um mês antes do evento. Parabéns, porque muita gente deixou tudo para a última hora, né? Me senti muito bem com a minha roupa, mas durante o mês que faltava para o baile, comecei a perceber várias sincronicidades referentes a um período bem anterior ao escolhido, referente ao século XVI. Por exemplo, no momento exato em que assinava a sessão de direito de imagem, ao meu lado, uma colega de trabalho falava sobre um livro de uma personalidade dessa época, relacionado a uma dinastia que pesquiso, do século XVI. Sabe se isso aconteceu com outras pessoas? Sim. Isso é um indicativo para continuar a pesquisa e ir para o próximo baile com roupa dessa época? Sem dúvida. Ou seria para ter trocado de roupa e ir já neste baile vestida do século XVI? Pode ser, não dá para dizer. Mas o fato é que mexer com memória e holomemória tem essas coisas. Você começa a evocar uma coisa, essa coisa repercute na outra, e às vezes essa outra pode ser mais forte ou não. Mas o fato é que o interessante é que você pelo menos já tem dois focos. O ideal é você não eliminar o primeiro, porque se você se motivou a pesquisar, fez até uma roupa dessa do começo do século XX, isso também tem sua razão de ser. Então, eu acho que vale a pena você começar a tentar colocar isso numa linha lógica, em termos de acontecimento, como a gente comentou antes, vendo qual é o elemento comum, o que liga essas duas personalidades, ou esses dois contextos. E aqui, Lu, uma pergunta para você. Como faço para adquirir as fotos e o DVD? Se for de Foz do Iguaçu, a gente está com tanto as fotos, né? Nós temos os copiões para que as pessoas possam escolher, e aí a gente faz a solicitação junto aos fotógrafos. Se não for de Foz, manda um e-mail para o e-mail cursos@consecutivos.com.br.
Da mesma forma, o DVD e o livro, nós vamos informar assim que estiver pronto, né, que estiverem prontos. E aí também os interessados podem mandar diretamente, né, quem tiver interesse em adquirir tanto o DVD quanto o livro, podem já antecipar as intenções via e-mail, tá? Que pode ser cursos@consecutivos.com.br e a gente vai retornando para vocês. Tem que informar o nome até para ajudar a gente localizar, tá bom? Estou passando o seu nome para a Lu. Uma coisa, a gente já está com DVD, a gente já viu a amostra, né, desse DVD, ele está nos finalmente. O livro também já está na fase final. Esse livro é bom comentar, o professor Valdo encomendou para a gente, da Consecutivos, que tinha que haver um registro cronológico dessa primeira noite de gala mnemônica. Então, a Lu ficou à frente e fala um pouquinho do livro, acho que vale a pena. O livro, ele traz 15 capítulos diferentes, então ele extrapola efetivamente só o que aconteceu na noite, mas ele traz desde os bastidores, né, e contextualizações de aprofundamento na pesquisa serexológica. Então, tem o capítulo que fala sobre o laboratório retrocognitivo grupal, onde traz mais elementos sobre a possibilidade de se aprofundar nesse tipo de pesquisa. Tem o histórico do evento, tem quem perguntou, né, da gastronomia, então tem uma história da gastronomia da época, tem a questão da arquitetura de cenários, com todos os detalhes que foram pensados para se chegar nisso. Tem toda as pontuações com análise parasociométrica da noite. Então, com relação aos títulos apresentados, à época, ao período... Por exemplo, nós tivemos 60 e tantas pessoas que foram com algum nome, é isso? Quantas pessoas 64 pessoas se apresentaram com nomes diferentes do nome atual. Dentre eles, 53 personalidades históricas foram utilizadas como base nesses nomes. Falando para o sociograma, a Cris entrou aí também, na hora. Foi evocada. Então, nós temos assim, e tem uma mini biografia de cada uma dessas personalidades, então tem um conteúdo histórico muito grande, né? Traça uma linha do tempo, né? Um dos capítulos vai traçar a linha do tempo dos grupos evolutivos que por hipótese, né, formamos, né, o grupo da Conscienciologia. Tem relatos, então, né, a tabulação de fenômenos, de ocorrências que foram relatadas pelos participantes, tem informações sobre a Mini e mais de 800 fotos. Então, assim, é um livro bem recheado. Tem toda a parte cultural da noite, né? Então, as peças que foram representadas, as músicas, tem a linha do tempo histórica das músicas. Então, assim, a gente tentou retratar de fio a pavio, né, desde antes até mesmo as repercussões da noite de gala dentro desse livro. Então, vai ser um livro, é a história ilustrada, né, da noite de gala. Então, ele vai ser um registro do ponto de vista do evento em si, né, e também do marco histórico que ele representa. Professor Pedro, em Fatologia, página 13, quinta linha, poderia discorrer a respeito da pesquisa histórica a fim de compor o próprio personagem? Então, como a gente estava comentando antes, a ideia é a pessoa aumentar a cognição histórica, e isso vai mexer com o paracérebro em termos de retrocognição, para ela poder saber, e nisso a Roberta ajudou muito, né? Como que eram os costumes da época, o que se usava, o que se costumava, né, fazer em termos de trejeitos, até como se portar na mesa, se havia garfos na ocasião ou não, por exemplo, né, talheres. Então, você fazer essa pesquisa com um olhar serexológico é bem diferente, porque você começa a se espelhar, né? Você começa a tentar se colocar naquela condição, o que eu teria feito, como eu reagiria, como eu seria nessa situação. E isso vai fazendo com que a pessoa vá entrando no clima do personagem, no clima da época. Uma recomendação que a gente fez muito, até o professor Valdo bateu muito nessa tecla também, é a pessoa utilizar a autorreflexão de 5 horas para justamente fazer isso, pensar, para ela decidir qual seria o personagem,
como que ela se comportaria diante disso. E uma vez que entrou no personagem, não pode sair. Então nós fizemos até um pouco na brincadeira a fundação da Consecutivos com trajes de época, e recebemos até uma bronca depois do professor Valdo, porque algumas pessoas tiraram a cartola na hora, outras pessoas não entraram tanto no personagem, estavam de óculos, não tinha o arauto, ninguém ouvia o arauto, né, batendo. Então, ele levou muito a sério essa condição. E é um fato, quanto mais sério nós levarmos ou adentrarmos esse holopensene, mais repercussão a pessoa tem em função da evocação. Poderia, em parafatologia, citar sua experiência relacionada às rememorações intra- e extrafísicas vivenciadas antes, durante e depois do evento? As minhas foram principalmente a partir de parapsicodramas, quer dizer, você se vê numa situação em que você é como se você fosse como se você tivesse um outro ego, como se você estivesse representando um outro personagem com uma outra roupa, falando coisas para uma determinada pessoa dentro de um contexto às vezes social, por exemplo, um banquete. Então, que a gente colocou isso também na listagem. Algumas pessoas tiveram esses tipos de projeções semiconscientes ou até encararam como se fossem sonhos. Mas o fato é que o professor Valdo também chamou muita atenção nisso na mini tertúlia, que é o processo do onirismo. Então, como a maioria das pessoas não tem muita lucidez projetiva, né, extrafísica, os amparadores usam do onirismo ou da projeção semiconsciente para a pessoa voltar com a mensagem, voltar com a informação do fenômeno, né, daquilo que aconteceu extrafisicamente. Então, Pedro, esse processo foi muito comum, né? Você falou do arauto, e uma coisa também que me impactou muito é o processo do anúncio da pessoa entrando. Se eu não me engano, o professor Valdo falou que isso era mais extrafísico do que intrafísico, né? Isso, é justamente o processo ali era oficializando que aquela personalidade, pelo menos em tese, estava ali. Isso, na verdade é como se aquela personalidade representasse aquele grupo, isso, né? É. Então, ela fez questão de assumir uma personalidade, um nome, uma época, e esse processo de ser anunciado, que era muito comum antigamente, faz com que isso ecoe multidimensionalmente. Então, para as consciex, tudo isso ajuda nesse chamamento, nessa evocação. E foi uma das coisas que a Cris estava na mini tertúlia do dia seguinte da nossa fundação, e ele fez uma listagem com aquilo que faltou, com aquilo que deveria melhorar na nossa fundação. Ele bateu no minueto e no arauto, foi uma das coisas que eu lembro que ele chamou bastante atenção, mais pelo processo extrafísico. A pergunta que eu quero fazer para você é que naquele momento, para mim, eu fiquei bem descoincidente, eu não vi ninguém, é como se eu estivesse num estado alterado, muita energia na psicosfera, eu estava ali em cima, praticamente eu não estava vendo ninguém, eu estava olhando para o teto, olhando para cima. Eu queria saber de você, e se o professor Valdo comentou alguma coisa, se não quiser falar com relação à pessoa, mas na questão extrafísica, o que ele percebeu, por exemplo, em alguns momentos de alguns anúncios lá, o processo das consciex, do campo, da mudança do campo, alguma coisa, para a gente, pelo menos, ter uma ideia, né, do que pode ter acontecido. O que aconteceu? A Cris estava do lado dele, por isso que eu pedi para ela pegar o microfone. Então, conforme, ela não vai citar os nomes, né, eu já vou até te pedir, mas conforme as pessoas iam entrando, ele ia falando, não, realmente, isso aí tem a ver, não, essa aí não é. Essa aí sim, essa aí tem mais, não é, Cris? Mas mais ou menos assim, né? Foi isso mesmo, as pessoas iam sendo anunciadas, aí subia naquele tablado, aí ele olhava, esse parece, esse parece. Aí eu, quem é? Aí, esse aí não parece. Mas ele só falava isso, não entrava em detalhes, assim, né? E ele estava dando a opinião dele, tanto do ponto de vista do processo intrafísico, se a pessoa entrou no clima, representou bem, como, obviamente, também se a pessoa tinha a ver com aquela que ela queria representar ou não, né? Então, mas, assim, extrafisicamente, ele comentou com relação às consciex ali? Ele falou mais do processo do transmentor, né, da equipex do transmentor, e que tinha muita energia. E realmente, quando eu estava lá com a Roberta, que foi o início do processo, tinha muita energia. A gente sentia como se tivesse um EV o tempo todo, assim, até você falar dava uma certa euforia, assim, até a nossa tendência foi falar mais rápido em função disso. Era como se fosse, eu percebi um portal ali, a hora que você subia ali em cima, mudava.
Não dava, você saía, ia para uma outra época e me provocou muita descoincidência. Depois eu lembrei daquele verbete que você estava comentando comigo, caso eu fazer aquela visita no país lá, que eu tenha que tomar cuidado que pode acontecer isso que você falou, lembra? A pessoa, ela sai daquele tempo, ela se desloca no tempo e ela precisa de alguém junto até, porque de repente ela pode ter uma descoincidência e perder a memória, alguma coisa. Sim. Não foi nesse nível, mas eu percebi que naquele momento houve uma descoincidência muito grande. Eu não sabia o que eu estava, onde é que eu estava, deu quase que um branco ali em cima. E muitas pessoas relataram o efeito de ricochete. Então tem esse caso, a própria pessoa lá em cima, ela teve muita repercussão, às vezes sumiu tudo e tal. E outras não, às vezes a pessoa está olhando a outra, quando sobe aquela outra lá e anuncia o nome, ela começa a ter muita repercussão aqui. Então isso também foi comentado na Mini. Então a pessoa tem que estudar o outro às vezes, porque às vezes elas podem ter relação, né, mais próxima do ponto de vista holobiográfico, né? Uma coisa interessante, olhando com calma o DVD, a gente tem mais tempo para fazer essa pesquisa, porque às vezes tem pessoas que você não encontrou muito lá, então você fala, nossa, olha, fulana, como ela ficou bem caracterizada, como ela representa. Então, isso o professor Val também comentou que os próximos 6 meses seriam marcantes, mas isso ia durar no mínimo 50 anos. E o DVD acho que vai ajudar nisso, porque a pessoa vai olhar, ela vai estar com calma, e ela vai começar a pensar naquilo, detalhes, seja no caso dela ou no caso de outras pessoas, e isso também vai gerar repercussão. O DVD está impressionante nesse aspecto. Uma outra coisa, até para valorizar isso que a Luciana está falando, dos detalhes, a importância, talvez para uma pessoa isso não tenha sido relevante, mas no meu caso, por exemplo, quando estava o minueto, o pessoal dançando a primeira turma, para muitos ali era uma dança típica, bonita e tal, não sei o quê. Eu, de repente, quando eu me percebi, eu estava em transe. O resto, assim, muita coisa não repercutiu, mas o que mais repercutiu depois ali do anúncio foi a dança, que eu entrei num transe, eu estava me sentindo dançando, estava com vontade de ir dançar lá. Aí, tipo assim, um parador deu meio assim um peteleco, falou, se liga, olha, quando eu olhei, eu estava em transe, eu falei, nossa, mas por que eu estou parado em transe aqui? Porque essa personalidade dançava muito, eu nessa vida também gosto muito. Essas festas, ele participava das danças, tinham várias mulheres até que queriam dançar, porque era uma personalidade política, né? E fazia fila para dançar, e ele dançava até para fazer, né, aquela coisa. Você está me fazendo lembrar o seguinte, e a ideia, né, que a Roberta, a Lu e a Clô tiveram na hora de fazer as atrações, era justamente que nós tivéssemos estímulos de diferentes possibilidades. Então, o cenário seria iria pegar mais determinadas pessoas, o minueto outra, às vezes o processo do teatro foi outra, a música que a Mariana cantou, por exemplo, as declamações, o Regrisson, né, interpretando, foi também muito, isso mexeu com muitas pessoas. Então, a ideia foi exatamente essa, foi tentar, pelo processo cultural, artístico, desencadear gatilhos retrocognitivos. E a música, para você ter uma ideia, ela ficou mais de uma semana na minha cabeça. Eu ia para a dinâmica, vinha a música, eu estava em casa, vinha a música, aquela primeira, que é aquela valsa, e ficou. Legal. É um processo musical. A Lu está lembrando aqui o processo de astronomia, da medicina também, já pegou um outro grupo. Então isso, nesse aspecto, foi um sucesso, né, o evento. Antagonismologia, página 15, primeira linha. Gostaria que comentasse sobre o antagonismo, a alegria de ter participado, frustração de ter faltado. É o que a gente estava falando. Nós batemos nessa tecla, até pedimos, não deixa de ir, dá um jeito. Olha que ainda ficou barato. As pessoas no começo acharam caras, mas comparando com certos eventos da própria CCCI, comparando com o que foi, ficou muito barato. Então, o dinheiro não foi, né, assim, não era para ser a desculpa. Muitos que não foram, que a gente sabe, foi porque acharam que a coisa não ia funcionar e elas ficaram chupando o dedo. Então, é o que eu comentei, esse senso da para-história, esse senso daquilo que está acontecendo, esse senso de que isso vai ficar registrado, a gente tem que desenvolver para a gente não ficar de fora, porque é um processo grupal, né? Isso é o mais importante. Para fenômenos, favor comentar os itens. Encaminhamento de consciex ao CI, na página 16, é o curso intermissivo, a gente comentou.
Isso aconteceu antes, durante e depois do evento, então, em função da evocação que a gente comentou, em função de ter pessoas representando diversos grupos, em função de ter pessoas que são líderes na CCCI atualmente, que tem até o nome registrado na história, e isso tem uma repercussão muito grande. O número 14 também, psicometria retrocognitiva bibliológica. Isso a gente utiliza nos cursos da consecutivos, na própria dinâmica. Muitas vezes nós fazemos a chamada bibliomancia, quer dizer, várias sincronicidades envolvendo os livros que as pessoas estão lendo, ou que abrem ao acaso, e a pessoa começa a ver que há uma repetição de assuntos, de temas, de épocas, de personagens. Isso foi bem relatado também. E pede para comentar o reencontro secular, reconhecimentos recíprocos. É o que a gente comentou, pessoas que às vezes não interagiam tanto na CCCI, ao descobrirem que têm interesses em comum, interesses, né, históricos, hipóteses de personalidades consecutivas em comum, por exemplo, pertencentes à mesma família, ou à mesma época, ou ao mesmo reino, por exemplo. Tudo isso fez com que as pessoas se reencontrassem e começassem a se olhar, né, de outro modo e ver que ali, eventualmente, tem uma pessoa mais próxima. Você quer falar alguma coisa? Você estava com o microfone? Era só para acrescentar que no DVD, o professor Valdo comenta a questão de você olhar a pessoa, né, com a indumentária dela na noite de gala, e se algumas pessoas te chamaram mais atenção, né, para você, aquela pessoa teve um impacto, que isso indica que você tem rapport com aquele holopensene que a pessoa está evocando. Que era para a pessoa aprofundar isso. Então, se ela viu, sei lá, uma pessoa com roupa romana, e para ela, aquela pessoa que deu mais impacto, foi que chamou mais atenção, é porque ela tem afinidade com aquele holopensene romano, com Roma Antiga, né? Se foi o traje de Roma Antiga, né? Perfeito. Professor Pedro, o professor Valdo já deu notícias depois da dessoma? Qual foi a mensagem? Quem viu ou falou projetado com ele? Aonde ele está consciencialmente? Olha, não para mim. Para mim ele ainda não deu notícia. E eu acho que ele está fazendo... me sinto extremamente desautorizado, né? Não tenho experiência com isso. Mas até onde eu sei também não teve tanto relato assim, e acho que ele deve estar fazendo de caso pensado, né? Para poeira baixar. Professor Pedro, parabenizo vocês daqui de Montevidéu, Uruguai. Gostaria de perguntar sobre o tema azar e volta do azar. Vocês têm algum material que fale disso? E ele pergunta também qual a periodicidade dos números no cosmos. Vamos lá. O processo de azar tem várias questões envolvidas, mas o mais sério que eu vejo é estudar o que se chama de assédio extrafísico. Assédio extrafísico é a influência de uma personalidade que já morreu, já faleceu, não tem mais esse corpo, que eventualmente esteja provocando esse azar, entre aspas, quer dizer, favorecendo esses infortúnios. Então tem que estudar o que é isso, como se defender disso, como fazer o processo da desassimilação simpática através do estado vibracional. Então, na Enciclopédia da Conscienciologia, estude tudo que tenha relação com o estado vibracional, que você vai ver sobre isso. Então, se você está vivenciando ou conhece alguém que esteja vivenciando sobre o processo de azar, né, muito continuadamente, isso é praticamente patognomônico, quer dizer, é muito sugestivo, é muito provável que haja uma influência extrafísica negativa em cima, seja de você, seja de um determinado grupo. Então, vale a pena abrir o olho com relação a isso. E com relação à periodicidade dos números no cosmos, eu não sei te responder sobre isso. O que eu sei é que há um fluxo no cosmos e que há uma tendência, muitas vezes, das coisas se coincidirem, as coisas acontecerem novamente e isso ter um significado mais profundo. Então, se você tiver interesse nesse assunto, estuda na enciclopédia tudo que tem relação com sincronicidades. Pode falar. Ontem, no GNT, eu vi uma chamada que eles vão lançar um programa dia 11 de novembro, falando sobre o número no cosmos. E nas imagens passavam toda hora, no relógio, como se fosse um relógio, 11 horas e 11 minutos. 11 horas Entendi. E 11 minutos. Então, essas repetições, a pessoa pode pesquisar se ela tem relação com um determinado número, né? Então, isso já entra dentro desse campo que eu falei das sincronicidades. Pode falar.
Eu queria fazer uma pergunta aqui, na fatologia, a quinta linha de baixo para cima, o sucesso interassistencial do evento e a sincronicidade onomástica, né, envolvendo a presença do mascote BEM-TV na mini tertúlia especial. O sucesso interassistencial do evento. Então, toda a motivação maior desse evento, como eu estava comentando, foi um processo de pesquisa, mas com fundo assistencial. Como a gente comentou, essas conseguem sendo encaminhadas para o curso intermissivo, o processo de reconciliação da pessoa com o próprio passado, esses reencontros seculares de pessoas que às vezes não tinham se reencontrado do ponto de vista, né, de passado, tudo isso fez com que o evento fosse um sucesso. Além disso, tem uma condição pragmática, até da movimentação cultural e econômica que a gente fez na cidade. Então, tudo isso, de algum modo, participou, né, desse sucesso interassistencial. O resultado, na prática, a gente via pela euforia das pessoas, né, durante e depois. Aqui no domingo da Mini foi um dia memorável, porque as pessoas aqui trajadas nos jardins, andando do hotel para cá, tudo isso foi muito, muito marcante. E essa sincronicidade também, que você está comentando aí da mini tertúlia, foi muito interessante, que o professor Valdo comenta na mini que ele estava vindo de casa para cá, foi uma das poucas minis que ele falou que 8 horas da manhã aqui já estava praticamente lotado, e ele veio com um grande número de consegues acompanhando ele. E no caminho, e aqui também, havia um casal de amigos, um casal de voluntários de, se não me engano, de Salvador, na Bahia, que eles têm um BEM-TV como um mascote, né, um pet, domesticado, que é o Isaac, se não me engano o nome dele. E é um BEM-TV. Então você vê, a noite de gala tem tudo a ver com o passado. Quer dizer, o BEM-TV no passado. Estou te vendo agora e vi no passado. E esse casal chega exatamente nessa mini. Eles não estavam no evento. Chega, e aí tem uma foto do professor Valdo que ficou célebre, ele carregando o BEM-TV, segurando o BEM-TV. E ele até comenta na mini que o BEM-TV falou o BEM-TV com ele, quando ele estava, né, segurando. Então a gente até acrescentou na logo do evento o BEM-TV, o passarinho, justamente para registrar esse momento. Então, muitas vezes, os amparadores usam de recursos da natureza para transmitir mensagens, né? É muito comum isso com beija-flor, às vezes, com os pássaros, e no caso do BEM-TV foi impressionante essa sincronicidade. Interessante que o BEM-TV fala assim, bem que eu vi, né? Exatamente. Ele registrou e... Obrigado. BEM-TV bem, né? Bem que eu vi. Obrigado, Pedro, e parabéns pelo verbete. Obrigado. Professor Pedro, em neossinapsologia, página 14, o reacesso das autorretrosinapses, possibilitando neossinapses proexológicas. Poderia explicar detalhadamente esse processo? Sim. Isso aqui é a razão de ser da consecutivos, quer dizer, nós voltamos no passado, acessamos essas retrosinapses. Como assim? Sabendo quem nós fomos, ou investigando por onde nós estivemos, o que nós estivemos fazendo, aonde nós erramos, aonde nós acertamos, para justamente readequar no hoje. Então, essas neossinapses proexológicas é assim, não, puxa, se eu fui da monarquia, o que eu posso fazer hoje na minha proex para pegar o que tem de bom na monarquia e para meter o pau naquilo que tem de ruim na monarquia. Então, tudo indica que no curso intermissivo nós fizemos exatamente isso. Nós planejamos uma vida, né, uma programação de vida, para fazer essa recomposição do passado. Então, estudar o passado é super prioritário, porque se a gente não sabe de onde nós viemos, a gente não tem como saber para onde nós vamos, porque você fica perdido. Então, a ideia é que toda a nossa programação existencial ela tem um embasamento serexológico, tem vamos dizer assim, até uma dívida holocármica que a gente precisa saldar. E para a gente saber qual é essa dívida, qual é o teor dessa dívida, com quem é, em que nível é essa dívida, a gente precisa começar a assumir esse passado que nós tivemos. Então, os cursos da consecutivos, até aproveito o gancho para falar desse curso aqui, Lucidez Retrocognitiva.
Nós vamos dar esse curso dia 9 e 10 do ano que vem, 9 e 10 de janeiro do ano que vem, desculpa, e a gente pergunta, você já investigou os arquivos da sua holomemória? A ideia é exatamente essa, é favorecer através da formação de um campo bioenergético para com que a pessoa relembre o próprio passado a partir de técnicas específicas. Então, a gente coloca aqui, é um curso teórico-prático com formação de campo retrocognitivo, cujo objetivo é desenvolver a autopesquisa mnemônica a fim de melhorar o desempenho retrocognitivo dos participantes. Então, a gente vai falar de interação memória, holomemória, aplicação da técnica do mnemograma pessoal, porque a gente parte do princípio, a pessoa estudando a memória dessa vida, ela começa a abrir brecha, abrir condições para a holomemória começar a se pronunciar mais. Vamos falar da memória autobiográfica, as retrocognições, a holocarmalidade que eu estava comentando, por isso que eu lembrei desse curso. Então, saber por onde nós andamos é crucial para a gente poder sair bem, se sair bem dessa vida. A ideia é exatamente essa. Professor Pedro, em Fatologia, página 13, quinta linha. A pesquisa histórica a fim de compor o próprio personagem. Poderia comentar sobre tal pesquisa e, se possível, compor alguns procedimentos iniciais para os pesquisadores iniciantes? Você quer falar, Roberto? Sobre o processo de pesquisa histórica dos personagens. Temas, né? Começando pelos gostos, interesses, inclinações da pessoa, né? Ela pesquisar isso, levantar. E algum nível de conhecimento histórico precisa ter, né? Para você saber aonde que se encaixa aqueles gostos. Existem vários livros de antologia que reúnem os costumes, hábitos de determinadas épocas e locais que podem ajudar. Se a pessoa não tem nenhum gosto, interesse ou tendência mais específica, ela pode ir pelo local ou época também. Foram as duas as maneiras que a gente tentou ajudar, né? Às vezes a pessoa gosta muito de determinado país, aí vale a pena estudar a história daquele país e ver em que época que ela se encaixa mais dentro da maneira como ela pensa, né? Dos princípios dela e procurar por ali começar. Muita gente chegou já com um personagem, né? Aí é diferente, já querendo pesquisar, aí é mais fácil, é só ir direto na questão da pesquisa histórica daquele personagem, mas a grande maioria não tinha muita noção, né? Como na Noite de Gala era muito centrada na questão do traje, então a gente fez uma pesquisa grande sobre vestuário, né? Já que naquela noite a pessoa iria se representar a partir daquilo. Isso traz para a gente algumas indicações, por exemplo, a pessoa gosta mais do cabelo de determinada forma, ele em geral tem relação com determinada época. Prefere barba, não prefere barba. As mulheres gostam mais de determinado estilo de vestido, detestam outro estilo. Tudo isso vai ajudando a compor isso. Então tem que combinar uma questão de autoconhecimento, levantar aí essas considerações e combinar com a parte da pesquisa histórica. Às vezes os filmes também, a pessoa sempre gostou de algum tipo de filme, mas ela não sabe a época desse filme. Vai atrás, vai ver que época que é. Aconteceu isso comigo, eu fui levantar, os filmes todos que eu gostava eram mais ou menos da mesma época, né? Então, com isso, a gente vai aprofundando. Existiram 2 oficinas na época, né? Que a gente trabalhou, fez questionário, e os cursos todos da Consecutivos, eles ajudam, né, nesse processo aí de pesquisa. Quer completar? Roberto foi um dos professores, né, com a Nara. Fala um pouco. Isso é importante a gente trabalhar, que a pessoa, qualquer um que vai fazer essa pesquisa para o passado, ela está entrando num grande quebra-cabeça, né? Então, todo mundo tem indício. Não tem como muita gente chegou, não tenho, vocês já sabem disso, vocês já sabem daquilo, mas eu não sei de nada e tal. Aí é só ela parar para pensar, às vezes em 5, 10 minutos, ela faz uma retrospectiva da própria vida e ela vai ver que tem uma série de indícios. Isso que chamou a atenção nas atividades nossas, porque muita gente chega assim com essa demanda, achando que não tem nada, nunca tive retrocognição. E, na verdade, ela tem uma série de indícios da própria biografia atual que remonta ao passado dela. Na hora que ela para pensar e começa a associar informações, aí vão caindo as fichas. Então, a gente teve uma série de pessoas que mudaram até o local, a época, o tipo de traje, em função de se reconhecer realmente como pertencendo a um grupo ou uma determinada época com mais clareza, né? Vendo a partir das próprias preferências pessoais, o que ela gosta de fazer, o que ela trabalha.
Então, acho que a pesquisa do passado não está tão longe quanto a gente imagina. Acho que isso é a grande lição que ficou para todo mundo. Né? Que eu vou pedir para a Clô falar um pouquinho, que tem a ver. Parafatologia, página 14, terceira linha. Como são os dejaísmos retrocognitivos e qual a relação com os cenários? Fala um pouquinho da sua inspiração do cenário, como é que foi trabalhar nesse processo, por favor? Partiu da pesquisa, porque lembra quando o professor Valdo soltou o tema, a gente, como é que nós vamos localizar isso? E lembra que vinha desde trabalhar com Luís XIV, Rei Sol, então eu fiquei muito com isso na cabeça, sabe? Aí eu comecei a pesquisar como eram os ambientes, Versalhes, e aí fui indo, sabe? E depois, para montar isso, a gente dependia de colocar isso, de montar esse cenário, a gente dependia de uma empresa para trazer tudo isso para a gente, então nós fomos pessoalmente lá, escolhemos cada detalhe, fui com a Luciana, escolhemos a mesa, a cadeira, o banco. Houve um trabalho antes que a gente desenhou inteirinho o cenário, até para saber quantas pessoas caberiam lá dentro. Depois nós reapertamos, né, Luciana, mais um pouco, para caber mais um pouco. A corte era grande. Era bastante grande. Então, assim, foi um trabalho minucioso nesse sentido, mas sempre em cima da pesquisa. Assim, a gente tentou trazer um pouco de Versalhes, de como é que funcionava e readaptar, evidentemente, para o cenário que a gente queria montar. A gente comentou de reencontro secular, você vivenciou isso, né? Mas foi sem dúvida, porque a senhora da empresa, a dona da empresa, que foi contratada para estar montando, para estar intrafisicalizando mesmo, plasmando o que a gente tinha aqui todo na cabeça, quando ela me viu assim, foi um grande reencontro. Ela fez coisas, ela falava, eu te conheço, eu não sei de onde, mas eu te conheço, e isso viabilizou muito trabalho. Exatamente, muito trabalho. Então ela fez coisas assim mirabolantes, porque houve uma interação muito grande entre a gente, e a gente pôde interagir o tempo todo, e assim dá, assim não dá, levanta, sobe, desce, assim fica melhor ou não fica, e isso eu acho que favoreceu muito. Perfeito. E ela comprou mesmo o evento, ela gostou de participar, não, e ela ficou, abriu mão de muita coisa. Para vocês imaginarem, ela passou o tempo todo absolutamente descoincidida, ela não dormia à noite, ela entrou num processo assim ela falava assim, eu não consigo nem dormir, porque eu fico ligado o tempo todo no que tem que ser feito. Foi muito interessante. Legal. Professor Pedro, em Estrangeirismologia, página 13, poderia comentar os after effects holomnemônicos percebidos conforme sua experiência pessoal? Quais as principais repercussões da noite de gala mnemônica? Tem muita coisa. Eu acho que primeiro, aumentou esse senso, esse nível de valor que as pessoas dão para uma área que você estuda, que é a história. Então, olhar a história sob o ponto de vista serexológico, acho que muda tudo. Quer dizer, você pode estar estudando uma coisa da qual você foi um protagonista, ou foi até um coadjuvante, mas você, enfim, participou. Aumentou, um outro efeito que eu vejo, aumentou o senso de comunidade, porque foi um evento que congregou diferentes, vamos dizer assim, grupos, pessoas, não só dentro da própria CCCI, mas pessoas de fora. Essa interação com a SOCIM mudou, por exemplo, a visão que a cidade tem da conscienciologia, porque, para vocês terem uma ideia, na revista que a gente saiu, né, na Sem Fronteiras, foi a que teve mais... que vendeu mais, teve a maior tiragem. Essa revista acabou mais cedo, tem gente procurando até hoje, né, um exemplar dessa revista. Enfim, e esses efeitos a posteriori foram em diversos níveis. Para a gente da Consecutivos foi, querendo ou não, né, um marco. Nós vamos ter que fazer eventos a partir daí para mais, então é uma exigência cada vez maior. Então eu acho que tudo isso acabou contribuindo para o sucesso, né? Vocês têm mais alguma ideia? Acho que é por aí, né? Só para corroborar, me chamou muita atenção o relato de uma pessoa que já está na conscienciologia há para lá de 20 anos. Ela é voluntária de muito tempo. E no relato, né, ela colocou que foi a primeira vez em todo esse período que ela realmente se sentiu parte do grupo. Que ela conseguiu se enxergar dentro desse grande grupo, né, que às vezes tem afinidade com um, com o outro e tal, mas que foi a primeira vez que ela conseguiu se sentir parte do grupo grande da CCCI. Então, assim,
me chamou muita atenção, né, na hora que você falou dessa questão de grupo, né, de reconhecimento. Pedro. Pode falar. Em relação a, quer dizer, também em relação a isso, eu não sei se vocês já pensaram nisso, com certeza, né, já devem ter pensado, qual que seria essa relação da dessoma do professor Valdo logo a seguir ao baile. Porque me fez lembrar todo aquele resgate que ele fez de todos para levar para o curso intermissivo, e agora fizemos nós esse papel de fazer o resgate, não é? Leva para o curso intermissivo, e agora ele falou assim, agora eu vou embora, que eu vou trabalhar com esse pessoal. Perfeito. Me veio essa ideia, né? Eu não sei como é que vocês viram isso. Faz sentido. As coisas não são por acaso, né? A dessoma do professor Valdo é uma coisa muito séria para ter ocorrido assim, por algum motivo menor, né? E você começa a reparar nessas coincidências da noite de gala, de ser o último evento público do qual ele participou, a última mini tertúlia e tudo que aconteceu depois, a gente enxerga realmente esse processo, né? Essa inteligência maior por trás disso. Então, de algum modo, foi o que o Jorge falou no início, mostrar mais ou menos o que nós até precisamos fazer para sermos mais assistenciais, até nos trajarmos, para fazer evocação, nos colocarmos mais próximos, né, das pessoas, da realidade das pessoas, isso seja intro ou extrafisicamente, é o que eles chamavam muito também do histrionismo, né, de entrar no personagem em função do trabalho. Então eu vejo muito em função disso, você vê que foi um evento que, como a gente comentou, reuniu, independente de CES e CCCI, foi uma coisa realmente maior do que a gente já vinha fazendo até então em termos de grupo, né? Por isso que eu coloquei na frase enfática que eu considero realmente um marco. E olha que muitas pessoas, até líderes da CCCI, não puderam participar por um motivo ou outro. Mas eu acho que se a gente conseguir manter, o nosso desafio vai ser exatamente esse, conseguir manter esse evento com um nível de tecnicidade cada vez maior, sem perder todas as suas características, mas que a gente possa encarar o nosso passado cada vez mais e até poder chegar, que eu coloquei também, acho que na última frase aqui da fatologia, se não me engano, a gente começar a olhar, vamos dizer assim, a trazer o meu passado pessoal com o passado da outra pessoa e ver onde eles se encontram. Porque às vezes ali pode ter alguma coisa ainda para ser depurada, para haver uma desamarração, para melhorar. E aí eu acho que o nosso nível de convivência vai melhorar ainda mais. Eu acho que já melhorou, mas eu acho que vai melhorar ainda mais, principalmente agora que o professor Valdo não está aí. Então nós estamos aprendendo a nos movimentarmos dentro de uma nova realidade. Então, esse respeito que a gente começa a ter pelo outro, pelo passado, pelo passado não só holobiográfico, mas dessa própria vida que a pessoa, tudo que ela fez, que ela já representou para a Conscienciologia, que ela já doou, que ela já contribuiu, isso começa a fazer com que a gente possa expandir ainda mais a assistência, porque a gente não vai ficar tão preso nas questões menores, internas. E eu acho que também é a questão da responsabilidade que a gente tem também com o nosso grupo, não é? Eu estava me lembrando agora, eu falando com você, eu me lembrei que estava relacionado com a minha mãe, o processo do baile. Agora que eu me fiz conexão, que ontem à noite me veio novamente a minha mãe, que ela já dessomou há mais de 10 anos, e eu não sabia que ia ter a tertúlia hoje. Vim aqui e falei, não, vou ver qual que é a tertúlia de hoje. Ô, louco! Foi teleguiada, então. Eu não sabia, eu vim almoçar e olha, deixa eu ver qual que é a tertúlia de hoje. Vim, que normalmente eu não posso assistir nesse momento, né? Obrigada. Você quer falar sobre isso? Não, só para colaborar a questão sobre os efeitos, né, e comentar um efeito fora do grupo, né, reencontrei uma aluna minha, que a gente não se via há uns 10 anos, e eu encontrei com ela na universidade, e aí ela virou para mim e falou assim, nossa, o que eu mais gosto em vocês lá na Conscienciologia são os bailes que vocês fazem. É o máximo. Aquilo me surpreendeu, porque ela falou com uma alegria. Ela falou com uma alegria, assim, sabe? Eu achei legal esse ponto de contato com a comunidade de Foz, né? Por um evento cultural, como é que chamou a atenção de toda a cidade, a questão cultural, histórica, da alegria, da confraternização, de entrar nessa brincadeira, entre aspas, né, de você lá se botar com traje de época, né, o colega também. Então, assim, isso teve uma repercussão muito grande na cidade. É bom falar da mídia, né, que a gente teve cobertura da Globo,
no Jornal do Meio-Dia, no Jornal da Tarde, no final da tarde, teve a revista, teve o Jornal da Cidade, então tudo isso ajudou a movimentar. Teve Gazeta, a Gazetinha fez a cobertura, teve a Top View de Curitiba, né, que a Magda foi super gentil. E o que é legal, que enquanto você estava falando, me vinha o repórter da Globo fazendo a cobertura ali no dia do evento, né? Ele olhou e falou assim: vocês têm noção que a cidade nunca teve essa quantidade de produção cultural num único dia? Aí eu olhei e falei: não, realmente a gente vai ter muitas atividades e tal. Ele falou assim: gente, Foz do Iguaçu nunca viu um espetáculo desse tamanho. Então, assim, foi muito interessante que assim, eles se surpreenderam, né, com a quantidade de atividades. Isso é legal. Você vê, a gente estava nesse evento da Holotecologia, estava lembrando que quem começou a Feira do Livro aqui foi o CAEC, né? Foi a Nara, a Daiane, então, que lideraram esse processo na época. Então, essa conversa com a sociedade nesse aspecto de melhorar, de dar exemplo em termos culturais, né? de algum modo mostrar que é bom ter cultura, ou estudar, ou vamos dizer assim, mostrar na prática o que é a Cognópolis, o que ela deve fazer. Eu acho que isso é bacana e não gerar o que eventualmente algumas pessoas no começo tinham preocupação de gerar um certo elitismo. Não, esse baile é só para pessoas de lá, pessoas assim ou assado. Pelo contrário, muitos prestadores de serviço, como a gente já comentou, querem estar nas próximas edições, né? Eles querem fazer parte da... E trouxe, inclusive, a aproximação, né? A mãe de uma das pessoas que veio prestar serviço na noite de gala já quis vir no CAEC, a pessoa me ligou e falou: Lúcia, se incomoda de levar? Eu falei: não, claro, vou levar e tal. Então, assim, você vê que as pessoas, elas começaram a enxergar a conscienciologia de uma maneira diferente. Perfeito. E ficaram curiosas para vir, compreendendo a ideia, né? Não é desmistificou, né, o processo. Aproximou mais, né? Pode falar. Teve só um fato aqui, lembrando que a Cris falou dos alunos. Fui convidado agora para um baile de formatura em dezembro. As alunas, mas professor, você vai com aquele traje? Calma. Qual é a vida que você vai, né? Qual é o ego? Vai com aquele traje, vai. Pedro, na página 14, binomiologia, o segundo binômio. O binômio com 5 cobaias serexológica, espelho consciencial multidimensional. Perfeito. Isso aqui, a gente parte do princípio de que nós somos cobaias, do ponto de vista serexológico, porque as consciex, muitas vezes a pessoa não lembra quem ela foi, mas as consciex às vezes sabem, localizam a pessoa. Isso tem tanto o ponto de vista, né, dos amparadores, mas também do povo que vem cobrar, dos assediadores. Então a pessoa já é uma cobaia, então ela tem que saber tirar partido disso. E outra coisa é o seguinte: quando ela começa a pesquisar o passado, ela se identifica, às vezes, numa retrovida, um contexto, ela tem um alvo holobiográfico, ela começa a fazer esse espelhamento. Tanto as consciex podem se espelhar nela aqui, como a gente falou: olha, essa pessoa mudou, ela era assim, ela era assada, mas agora ela está tendo esses interesses, então reflete na consciex. Como a própria consim, ao mexer com uma vida no passado, até uma hipótese, ela começa a mudar o presente, porque ela fala: não, se eu fui essa pessoa, eu não posso mais ser assim, eu tenho que rever meus interesses, eu tenho que mudar esse temperamento, porque ele é o mesmo, até hoje eu reajo assim. Então, na Consecutivos, a gente usa muito essa técnica do espelhamento. A pessoa vê que muitas vezes o tempo passou, às vezes 200, 300, 500 anos, e certos trafares tendem a se manter. Então, isso faz com que a pessoa, fique mais séria, e aí ela tenda a ter um ritmo de recim maior, mais intenso. Eu fiz essa pergunta porque isso está acontecendo comigo, sabe? E no primeiro momento era como se não é, né? E a gente fica assim, quer dizer, eu ainda estou dizendo que não é, né? É uma hipótese. Mas assim, ao mesmo tempo, você se encontra ali. Perfeito. Né? Você se enxerga ali. No que o outro falava, o que ele fazia, né? E cada dia mais vai crescendo, né? A autopesquisa, ela não para. Perfeito. Você tem um ponto de referência ali para você se basear, e aí você começa a promover mudanças em função desse espelhamento. Você falou no início sobre o Artefatos do Saber, né? E depois você me trouxe algo para lembrar, que eu tive uma projeção logo no início,
antes de chegar aqui, sobre artefatos do saber. Me mostrava isso, mas eu não entendia. E eu vinha descobrir o que eu estou pesquisando dentro da holoteca. Perfeito. Né? Nossa, então faz sentido o que ele está falando. As coisas vão se encaixando. Vai se encaixando, perfeito. Obrigada, viu? Pode falar, né? Pedro, na primeira página, na 7ª linha da fatologia, os comportamentos surpreendentes dos intermissivistas. Achei que ninguém fosse perguntar, estava aí meio quietinho. Então, esses comportamentos tem tanto aqueles para o lado bacana, como aqueles para o lado, vamos dizer assim, de reviver situações chatas do passado. Então, o que é do lado bacana? Então, a gente teve certos talentos que foram redescobertos, certo nível de cooperativismo, de companheirismo, coisas que não tinha por que aparecer, e essas coisas, né, aconteceram até no modus operandi ali da noite, do evento. E do outro lado, às vezes, é a pessoa que fala, não, mas eu já estudo essa época, fulano está estudando também, mas sou eu, como se o personagem fosse só dela, por exemplo. Então, gera um certo nível de competição e tal, mas o bacana é que a gente trabalhando e dando aula, a gente mostrava que não interessa, são hipóteses que as pessoas podem trabalhar com a mesma hipótese. O legal, o recado, a mensagem, que provavelmente essas pessoas que estavam com o mesmo foco participaram do mesmo contexto. Então, a gente viu casos em que da competição evoluiu para a cooperação. Tanto que a gente teve pessoas que foram trajadas com a mesma personalidade, não é isso? Mais de um caso, né? 3 casos. Então, isso é legal porque aparentemente parece uma coisa chata, ruim, mas é ótimo porque são pessoas que já se reencontraram, são pessoas que fazem parte do mesmo contexto social. Então, essa maturidade pesquisística, ela foi, sabe, evoluindo. Na própria equipe do evento, às vezes há um estranhamento, porque quando as pessoas têm um passado muito similar, muito parecido, pode ocorrer um nível de estranhamento ali, uma coisinha, mas que você vê que a convivência, por isso que eu chamei a atenção da carga de convivência, a convivência ajuda a dissipar. E aí as pessoas, às vezes, se transformam em excelentes amigas, porque já começam a já, vamos dizer assim, adequam a memória, atualizam a memória atual com relação ao próprio passado. Então, isso é muito comum e a gente tem que saber lidar com esses soluços mnemônicos que eu chamo. Quer dizer, vem aquele processo do passado, aparentemente é negativo, um estranhamento, uma coisa assim, mas que depois aquilo acalma e a pessoa consegue lidar bem com isso e tirar partido dessa situação. E você poderia falar também sobre a frase enfática para nós? Pois não. Eu coloquei aqui. A noite de gala mnemônica representa sólido marco holobiográfico grupal. Poder interagir com os atuais amigos trajados com indumentárias de época induz retrocognições autênticas. Então, por que é um marco holobiográfico grupal? Porque, como a gente comentou, além de estar fazendo um evento para muitas pessoas, é um evento multidiversificado, quer dizer, tem essas várias atrações. É como se fosse um evento com várias camadas. Tem o processo espacial do evento, tem o processo emocional do evento, tem o processo cultural propriamente dito, das músicas, tem o fato de quem é quem interage com quem ficou perto de quem. Então, por exemplo, tem pessoas que representaram os escoceses, outros, né, os franceses, o outro foi mais por uma profissão. Então, essas camadas é que deu, acho que a grande coloração do evento, o tchan do evento foi exatamente esse. E você vê realmente pessoas que você conhece hoje, você está habituado a ver a pessoa de um determinado modo, você vê ela completamente diferente, isso chama muito atenção. Então, vamos lembrar aqui, ó, se você vê nas fotos ou na filmagem, o professor Moacir, por exemplo, tá bem interessante, né? Quem mais? O Ivan tá perfeito. E esse pessoal do Rio que eu falei, o Felipe, por exemplo, de inglês, o George Washington, o Nelson, que é o Edson, né? O Edson de Nelson, o comandante Nelson, os escoceses, eu achei também o Guilherme, o Everton.
a Silvia de Indiana. Então, você, olha, é muito interessante. Então, às vezes você vai, aquilo que eu comentei antes, você vai conseguir localizar com mais calma até depois do evento, porque no evento a gente está ali, como o Jorge comentou, às vezes está em um certo transe, tem muita energia, você não quer perder, você está interagindo, mas depois de passar do evento a gente vai poder retomar essas memórias com mais calma. Por isso que eu já encomendei a fita. Eu não participei, mas pelo menos posso fazer uma autopesquisa, uma pesquisa. Não, vale ali. a pena. Vale a pena. Quer falar? Você já falou bastante sobre isso, mas aqui na fatologia, na segunda linha, de baixo para cima, é a descoberta de novas afinidades conscienciais a partir do foco para-histórico escolhido. Exatamente. Né? É a só nossa, em termos de grupo, nosso objetivo com a Cristiane está coordenando esse processo do parasociograma, né, grupal, projeto 1100. Então você vê, a gente já tem tudo catalogado, vai sair no livro. Então a gente sabe várias pessoas que tiveram o mesmo foco. Então, se a gente conseguir transformar isso em pesquisas reais, de fato, a gente vai conseguir fazer com que as pessoas, além delas trabalharem para elas mesmas, elas consigam trabalhar para o grupo inteiro. Porque o nosso objetivo é reescrever ou vamos dizer assim, montar o nosso quebra-cabeças holobiográfico, né, o nosso puzzle. Então, o projeto 1100 é exatamente esse. Então, a gente está lá no século XIX, tem o Littré, que foi descoberto ali. A gente sabe que foi também o Darwin no século XIX na Inglaterra. Tem o pessoal que estuda a Flores. Então, nós vamos começando a compor esses grupos e vamos caminhando para trás até 1100, na verdade, até o Império Romano, se puder. Então, tudo começa por um processo de afinidade. Então, a pessoa vê que tem uma vida que marcou mais ela. Tem uma vida que foi mais crítica. Então, por isso que, apesar de nós termos centenas, milhares de vidas, tem aquela que incide mais nessa vida atual, e é essa que, às vezes, a pessoa quer evocar, aí tem uma série de motivos para isso. Mas se a gente puder fazer com que as pessoas comecem a ter essa visão mais grupo-karmológica, isso vai ajudar bastante, porque aí a tendência disso, em termos de repercussão assistencial, é muito maior. Cada um vai evocar mais o seu próprio grupo. Essa é a ideia. E, Pedro, aqui na psinologia, você acaba de falar, essas formulopecênicas revisitadas têm a ver, né? Tudo a ver, exatamente. É você vai ver com outros olhos. Uhum. Então, isso tanto do ponto de vista teórico da pesquisa, como do ponto de vista prático, na hora em que a gente, por exemplo, vai lá na França estudar Littré, Nostradamus, a Marguerite, todo o processo que a gente foi fazer de, vamos dizer assim, de análise in loco. Então, você tem condições de juntar tanto a pesquisa teórica como a pesquisa vivencial. E aí você vê as sinaléticas, as repercussões, os fenômenos, o dejaísmo que a gente já citou, tudo isso há esse entrosamento. Muito bom, obrigada, viu? Pedro, pois não. Voltando ao que a Flávia comentou com relação à noite, isso também me chamou muita atenção, a dessoma do Valdo ter sido logo em seguida, e ter até o hino da Cornoalha aqui, estava um clima de despedida muito forte, muitas pessoas perceberam isso, né? Uhum. E quando você estava falando essa questão que ela perguntou, eu vi no questionamento da mini tertúlia, os primeiros que o Losch fez, está disponível na internet, que o Losch faz uma pergunta praticamente afirmativa, né? Ele diz assim: na referida tertúlia, você afirmou que pode dessomar mais cedo para ajudar os intermissivistas. Não lembro disso. Para ajudar os intermissivistas que não chegaram, tanto os que estão aqui intrafísico, quanto os que ainda virão. Em relação aos intermissivistas que já estão no intrafísico, contudo, não conseguiram chegar à conscienciologia. Aí ele faz a pergunta, eu não estou com a resposta aqui agora, por que seria melhor atuar extrafisicamente e não intrafisicamente? Isso você está falando que foi na mini da Noite de Gala? Foi na mini do dia 5/11 de 2012, quando ele falou do negócio da anterior. China, quando mudou o bem processo anterior da China. Isso me chamou muita atenção. Pode ser. Agora nós vamos ter que ver aí, imaginei que você ia pegar. Ler nas entrelinhas, ver as mensagens que eventualmente ele deixou e tal. Eu não lembro dessa. E ele tinha feito, inclusive, o verbete colegiadologia em 2012 também. Perfeito. 6 meses antes, praticamente. Então, algo estava já no ar que ele já estava dando a entender, né? Mas você vê, 2012 para 2015 tem um tempo já, né? Então,
é difícil interpretar muito assim, né? E mas deve ter alguma coisa cedo, a ver com essa coisa dele dessomar logo em seguida, faz essa baita evocação. Não, foi aí uma evocação sim. muito forte. Aí sim, E havia também um clima de despedida, porque ele ia fazer a cirurgia em São Paulo no dia seguinte. Então você vê que uma coisa casou com a outra e acabou sendo, né, do jeito que foi. Mas o que você acha da hipótese, por exemplo, que nós fizemos a evocação e a gente não tem como, em tese, pelo menos, ajudar esse pessoal aí para o intermissivo? Nós estamos aqui intrafisicamente. Nós temos condição de ajudar, sim. Tipo, aqui intrafisicamente. Temos, pelo exemplo, pela TENEPS e principalmente pela dobradinha com a Equipex, dá para fazer isso. Então, se a gente consegue fazer um nível de evocação mais séria, segurar, né? Se a gente aumenta o nosso nível de dispersidade, por exemplo, a gente começa a acessar pessoas cada vez mais antigas na nossa holobiografia. Não é isso que eu estou dizendo. Nesse aspecto dá. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo no sentido de que ele está extrafisicamente, ele pode pegar esse pessoal com mais... Sim, mas isso é Equipex. Não, isso é Equipex, já tinha antes, durante. Eu não vejo assim esse papel específico dele, pelo contrário, eu acho que ele deve estar se atualizando e até às vezes já preparando a Comunex que ele falou que ia fazer, enfim, é tudo especulação, né? Então, outra coisa, tem ataque arritmia, ele pode ajudar nisso e está lá também. Então, mas dentro dessa afirmação aqui da mini tertúlia, que ele iria atuar extrafisicamente para encaminhar o pessoal... Então, mas isso acho que é arroz com feijão, né? Para ele, acho que é do dia a dia, né? Sai tranquilo. Com a Equipex, Professor Pedro, com relação a quem teve projeções ou clarividência de imagens épicas nas vésperas do baile, mas que por N motivos não pôde participar presencialmente, as consciências envolvidas também são assistidas, apesar da ausência no baile? Com certeza. Você entrou na onda, como o professor Valdo costumava dizer. Foi muito comum esse tipo de relato. Apesar da pessoa não estar aqui, ela entrou, ela participou. Nesse evento da holotecologia, uma pessoa veio falar comigo exatamente isso. Ela teve retrocognição, inclusive, da própria cornualha, da época da cornualha e tal. Então, por que isso? Porque é uma evocação grupal, e esse processo de evocação grupal não se restringe às pessoas que participaram. Professor Pedro, após o baile, percebo que algumas pessoas do grupo ficaram antagônicas a mim. Penso que pode ter relação com grupos opostos da vida representada. Poderia comentar? Isso faz parte do contexto. Procura não entrar na onda ou não tomar partido nesse processo. Às vezes as pessoas estão reagindo às consciências que foram evocadas. E você, acho que eu já comentei, foi um dos que mais ou melhor representou ou caracterizou o personagem que você estava trajado. Então, acho que tem que levar isso muito a sério para reunir todas essas evidências antes, durante e depois, e ver o que você vai fazer com isso em termos proexológicos. Professor Pedro, as pessoas que se apresentaram no baile tinham apenas personagens relacionados a aspectos positivos? Houve personagens relacionados a padrões religiosos? Sim, tanto a padrões religiosos como a padrões militares, por exemplo, do belicismo. Obviamente que isso foi a exceção, porque a nossa preocupação era que a média da evocação fosse positiva. Então, houve uma orientação para não se priorizar personagens desse tipo. Mas as pessoas que já têm isso bem resolvido, que saíram bem do processo religioso, por exemplo, o professor Marcelo da Luz foi um que foi de Frei, né? Ele foi de Frei. A gente comentou do professor Edson Coraza, que foi do comandante Nelson. Então, são pessoas que já têm muito bem resolvido isso consigo mesmas. Então, a repercussão extrafísica disso também tende a ser mais positiva. Mas a gente deve manter esse padrão da pessoa procurar um personagem com o qual ou com a qual ela tenha afinidade mais positiva. Gente, o papo tá bom, mas o nosso horário chegou. Eu queria agradecer a presença de vocês. Aguardem os próximos lançamentos retrocognitivos do livro, né? A História Ilustrada da Noite de Gala. O processo, por exemplo, do CD, DVD, com a filmagem da mini tertúlia e do baile propriamente dito. E no dia 21 de abril de 2016, vocês já podem se preparar, nós vamos ter o chá inglês, chá retrocognitivo inglês, dia 21 de abril, não percam. Eu queria agradecer também a presença dos teletertulianos e chamar os comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 42 assinaturas no livro de presença,
20 perguntas presenciais e 22 perguntas respondidas online. Hoje teremos 2 recados. O Cleverson com ECP1 em Foz do Iguaçu e a Terezinha com o 11º Fórum da TENEPS. Boa tarde a todos. O IPC tem a honra de convidar a todos a participar do ECP1, que acontecerá nos dias 13 a 15 de novembro de 2015, aqui no Hotel Mabu Interlúdio, com a temática Projetabilidade Lúcida Interassistencial. Os professores serão Ana Paula Firmato e João Luiz Ferreira. O ECP1 favorece o posicionamento compatíveis com o curso intermissível para a realização da PROEX pessoal. Os temas do curso são técnicas para autoconscienciometria, qualificação do vínculo interassistencial, autodiagnóstico pelo estado vibracional e reprogramação do holo-PCN pessoal. Mais informações pelo telefone 2102-1448 ou pelo e-mail ecp1@iipc.org. Muito obrigado. Boa tarde. De 18 a 20 de dezembro agora de 2015, ocorrerá o 11º Fórum da TENEPS. Será o 8º Encontro Internacional dos Tenepsistas. O tema será Teática Tenepsológica. Maiores informações e inscrição pode ser pelo código 45 3525 2652, na recepção do CAEC. Ou então, para maiores informações sobre o curso, para ver a programação, pode acessar consglobal.org/evente, com T mudo, /193. Muito obrigada e sejam todos bem-vindos. Para amanhã, teremos o verbete Silenciofilia, especialidade Conviviologia, e o verbetógrafo Oswaldo Werné. Muito obrigado e boa tarde a todos.